dia, gente. Estamos de volta no Hub com os cultos presenciais, adoração no jardim. Amém? Tivemos os cultos online com o apóstolo durante esse recesso ao vivo, mas estamos retornando hoje aos cultos presenciais aqui. É muito bom estar aqui de novo, ver os irmãos aqui face a face, dar um abraço, matar a saudade, estar no Hub, né? Esses dias eu recebia algumas fotos de flores, de árvores, de como estava se desenvolvendo. E que alegria, irmãos e irmãs, ver que mesmo no inverno o Senhor cuida de tudo. O Senhor preservou tudo aqui e a natureza está linda, linda. Então, seja bem-vindo você nessa manhã. Amém? Você já deu um abraço nos irmãos e irmãs? Senhor, nós te exaltamos por mais essa manhã. Nós glorificamos o teu nome. Levante a sua mão ao Senhor. Abra sua boca para falar ao Senhor. Com certeza você esteve na presença do Senhor, mas hoje estamos juntos aqui e nos alegramos, Pai, de poder estar de volta presencialmente com os irmãos e irmãs. Nós te louvamos por este tempo, pelo cuidado, pela proteção, pela misericórdia do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado a andar declarando: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, toda estrutura humana mentirosa, em nome de Jesus. Amém? Glorifique ao Senhor. E eu quero começar convidando você para lermos alguns textos que nós vamos declarar e profetizar. Primeiro é o texto do ano, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Nós estamos aí chegando no último mês do ano 5786, né? 40 dias. Amanhã você vai falar hoje, né? Então, Adriano vai falar sobre uma campanha que nós vamos começar, porque vamos estar preparados para o ano à frente. Amém? Vamos declarar juntos. Esse foi o texto que nos acompanhou ao longo deste ano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou conforme. Aleluia, amém. E você tem visto grandes coisas, Deus fazendo grandes coisas? Eu não estou perguntando se os teus problemas acabaram, se os teus desafios terminaram, não é isso. Estou perguntando se você tem visto que o Senhor fez grandes coisas ao longo deste ano. Aleluia! Aleluia! E eu quero convidar você para Gênesis 24, que é a história em que o servo de Abraão foi por uma jornada buscar uma esposa para Isaac. E é sobre a jornada hoje, não é sobre a esposa. Então nós vamos ver aqui no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 12. Vamos lá. Vamos ler juntos? E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses da tua bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens nessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e ainda darei de beber aos teus camelos.
seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste. Vamos ler esse finalzinho bem forte. Que usaste de bondade para com o meu Senhor. E depois você pode ler o restante da história. Isso se trata de favor. Fala para quem está do seu lado. É favor. Ele tinha uma jornada, ele tinha um desafio. E pelo jeito era algo difícil. Porque senão Abraão não teria enviado um servo, né? Numa distância tão longa. E ele teve que se posicionar ali, num lugar que ele não sabia como ele ia resolver aquela situação. Você tem alguma situação que você não sabe como você vai resolver? Mas ele escolheu um lugar chave. Diga, eu preciso estar no lugar certo. E ele escolheu a fonte. E quem é a nossa fonte de águas? Jesus. Jesus é a nossa fonte de águas. Então, irmãos, eu quero iniciar essa adoração no jardim com você, proclamando que quando nós estamos na presença do Senhor, vivendo a presença de Jesus, a bondade do Senhor nos encontra, o favor do Senhor nos encontra. Então diga para quem está do seu lado, aí na sua casa, você que está conosco, não se trata de não ter problemas para resolver. Não se trata de ausência de desafios. E sim, perto de quem você está, para que a bondade e o favor de Deus te encontrem. Então levante a sua mão e proclame nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós proclamamos que na tua presença, a tua bondade, o teu favor nos guia e traz para nós tudo o que é necessário para nós cumprirmos a nossa missão, a nossa tarefa, para nós chegarmos no nosso lugar de triunfo. Amém? Você crê? Pai, no nome de Jesus, dá-nos olhos para ver esta bondade. Dá-nos olhos para ver, para não desperdiçarmos, para não desprezarmos a tua bondade. Irmãos, esses dias eu tenho orado sobre isso. Eu preciso ver essa bondade. Eu preciso ver esse favor. E algo aconteceu muito rápido que eu quero compartilhar. Furou o pneu do Jeep. E eu fui trocar o pneu do Jeep. E o Jeep tem uma questão com a chave de tirar o pneu. Já foi em casa. E primeiro o seguinte, nós tínhamos feito viagem de Londrina para cá, tudo ok. E o pneu furou em frente à nossa casa. Não foi na estrada. Esse já foi o primeiro favor. Mas quando eu fui trocar o pneu, a chave não deu certo e etc. E tinha um pessoal prestando serviço em casa. E o pessoal que estava prestando serviço em casa tinha a chave exata, precisa, com um detalhe, com uma maquininha elétrica. Então não só a chave era a chave adequada, como o esforço foi mínimo. Proclamo sobre você este favor que a apóstola Daniela está trazendo nesta manhã, em nome de Jesus, da parte do Senhor. Amém. Então levante a sua fé nessa manhã, levante os seus olhos ao Senhor e comece a louvá-lo e a agradecer pelo favor do Senhor no teu caminho, no nosso caminho, no caminho da tua família, do teu negócio. Louve, louve, louve. Exalte ao Senhor neste tempo. Declare ao Senhor: contigo eu encontro favor.
favor. Contigo eu me movo de favor em favor. Contigo todas as minhas necessidades são supridas. Vamos, irmãos, vamos lá. Então levante a sua fé. Pode liberar o canto. Eu sou suprido, contigo eu encontro favor. Eu sou suprido, contigo eu encontro favor. Aleluia. Eu sou suprido, Sim, Senhor. contigo eu encontro favor. E nós estamos ainda no mês de Ave, que é o mês da entrada na terra prometida, é o mês de vencer os gigantes. Então declare aí, gigante, você não vai me intimidar, Você não vai me intimidar. porque eu estou com Jesus, Estou com Jesus. Jesus está comigo, Jesus está comigo. e onde Jesus está, eu encontro favor. Eu encontro favor. Então não importa se é uma guerra pessoal, afetiva, saúde, financeira, trabalho, não importa. Se é uma guerra como a guerra das eleições, não importa a guerra. Se você está junto à fonte de águas, você encontra favor. Contigo eu encontro favor. Levante, vamos levantar nossas fé, irmãos e irmãs. Você em casa, levante a sua fé. Contigo eu encontro favor. Contigo eu encontro favor. Proclame aquilo que eu estava procurando e eu não encontrava. A presença de Jesus me faz encontrar Eu encontro. as soluções, as palavras, as decisões, as escolhas. Recursos físicos, recursos de trabalho, recursos de estratégias, recursos de revelação. Nós encontramos junto à fonte de águas vivas. Aleluia! Na sua presença eu encontro. Jesus, eu tenho Proclame, o ramo estendido encontra todo o favor que o Senhor tem no seu caminho e na sua jornada. estendido encontro. Aleluia! Estendido encontra. Levante a sua voz, proclame. Não fique quieto, calado. Contigo nós Aleluia! temos favor. Na tua presença eu encontro. Contigo eu tenho favor. Nós decretamos que em Jesus Cristo nós temos os dons que precisamos em operação. E o nosso ministério não fica parado, não fica travado. Nós encontramos favor. Senhor, nós proclamamos que o ramo estendido encontra o teu favor na operação dos dons e no movimento do ministério, em nome de Jesus. Encontra o teu favor. Encontra o teu favor. Jesus. Eu encontro Encontramos teu favor. Encontramos teu favor. Jesus. Posso contar o testemunho da senhora? A senhora quer contar? Vou contar o testemunho da dona Maura. Ela acabou de... Eu desci, ela falou ali. Irmãos, ela teve esses dias atrás, dia 25. Foi até a farmácia para comprar algo que ela precisava. E quando ela chegou,
tinha acabado de acontecer um assalto. Então estava todo mundo lá, apavorado, tremendo, né? Mas os ladrões já levaram tudo que tinha de quem? Dos clientes e tudo mais. Mas quando ela chegou, eles não estavam mais lá. E é disso que o Senhor está falando conosco essa manhã. Não temas, não temas, não temas. Quando você está com o Senhor, você está no tempo certo, você está no lugar certo. Isso não quer dizer que você vai ficar trancado dentro de casa sem fazer nada. Não é isso. O servo de Abraão estava onde? Diga, numa jornada. Ele não deixou de fazer o que ele precisava fazer. Mas o Senhor nos conduz e o Senhor nos faz chegar no lugar, na hora, com graça, com favor, com livramento. Então louve ao Senhor, nós te louvamos pelos livramentos do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Aleluia! E assim como o servo de Abraão encontrou o que ele precisava encontrar, declare: eu vou encontrar, eu vou conseguir o que eu preciso, o que Deus já determinou para mim. E deixa eu perguntar, dona Maura, a senhora saiu de lá com tudo que a senhora precisava? Saiu de lá com tudo que ela precisava. Então não aceite intimidação no teu caminho. Amém? Não aceite intimidação no teu caminho. Declare: favor, favor, graça, glória, confiança e livramento. Mais uma vez: graça, glória, confiança e livramento. Aleluia! Faltou um detalhe no meu testemunho e o Espírito Santo puxou minha orelha agora. Na troca do pneu, eu não fiz nada. Não fui eu que troquei o pneu. Graça, 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 favor, favor e favor. A ferramenta certa, a ferramenta elétrica, e eles foram lá prontamente, sem eu pedir. Eles foram lá: não, pode deixar que a gente troca aqui. Aleluia! Então, Senhor, nós decretamos que o ramo estendido encontra os dons e os ministérios para que o ramo estendido possa se mover no reino, para que o Hub 5x7 possa cumprir o seu propósito, para manter o movimento de avanço, em nome de Jesus. Proclame no seu campo, proclame na sua casa, em nome de Jesus. Não tenha medo. É para quem está do seu lado: coragem. Se você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, diga: Felipe, coragem. Judá, coragem. Davi disse para Salomão: coragem. Graça, glória, confiança e livramento. Graça, glória, confiança e livramento.
Olhe para cima e saiba que Ele é Deus. Lembre-se da palavra que Ele falou. Veja agora a promessa do Senhor. Veja agora o portão aberto. Olhe para cima e saiba que Ele é Deus. Lembre-se da palavra que Ele falou. Em canção de sua bondade, ouçam, entrei, ó povo, entrei. O leão rugiu, devemos profetizar. Troveja a sua voz e não podemos negar que Ele é capaz. O leão rugiu, sua voz uma cobertura, dispersa orgulhosos, traz fé para entrar. Ele é fiel. É uma escolha que devemos fazer. A herança que Ele reservou pra nós. Receba seu conselho face a face. Lembre-se que Ele é glorioso. Em canção de sua bondade, ouçam, entrem, ó povo, entrem. O leão rugiu, devemos profetizar. Troveja a sua voz e não podemos negar que Ele é capaz. O leão rugiu, sua voz uma cobertura, dispersa orgulhosos, traz fé para entrar. Ele é fiel. O Pai vive pra mostrar sua bondade, pra que nenhuma incredulidade ache em nós. Um lugar estreito se torna uma chance para entrar no novo que Ele reservou pra você. O leão rugiu, devemos profetizar. Troveja a sua voz e não podemos negar que Ele é capaz. O leão rugiu, sua voz uma cobertura, dispersa orgulhosos, traz fé para entrar. Ele é fiel. Pai vive pra mostrar sua bondade, pra que nenhuma incredulidade ache em nós. Um lugar estreito se torna uma chance para entrar no novo que Ele reservou pra você. O leão rugiu, devemos profetizar. Troveja a sua voz e não podemos negar que Ele é capaz. O leão rugiu, sua voz uma cobertura, dispersa orgulhosos, traz fé para entrar. Ele é fiel. No último treinamento, não pare nem retroceda, ganhe ritmo e continuidade. Na última ministração, a apóstola Daniela trouxe em um dos pontos que para você ir na sua jornada, você precisa fazer ajustes, mudanças e uma nova administração. E ali ela explica
a distinção de cada uma dessas expressões: ajustes, mudanças e uma nova administração. Diga comigo: ajustes, mudanças, nova administração. E eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer que o ramo estendido está entrando em uma nova administração. Diga para quem está do seu lado: não são apenas ajustes, que são importantes e vão ocorrer. Não são apenas mudanças. Diga: mudanças são importantes e elas vão ocorrer. Mas o Espírito Santo diz para o ministério apostólico ramo estendido: vocês estão entrando numa estação de uma nova administração. Então, desde a diretoria, tribos, todos no campo do ramo estendido devem revisar nova safra, alinhados como pessoa, família, ministério, igrejas, negócios. É fundamental que todos revejam o treinamento, mas principalmente este último ponto, quando a apóstola fala de ajustes, mudanças e uma nova administração. Como presidente do Ministério Apostólico Ramo Estendido, juntamente com a apóstola Daniela, vice-presidente do Ministério Apostólico Ramo Estendido, nós proclamamos que nós entramos no novo de Deus, nós entramos com fé, nós entramos com confiança em toda a nova administração que o Senhor tem para nós nos dias à frente, em nome de Jesus, sem medo, sem covardia, com coragem, em nome de Jesus. Sua voz, e não podemos negar que Ele é capaz. O leão rugiu.
Pode encontrá-lo no silêncio. No repouso sem cansado. E conforto na alma confusa. Me conhece, acho um caminho para sei de um lugar em que o ferido acha descanso e o som de esperança remove a mágoa. Sei de um lugar em que a perda é restituída e é levantado um brinde em gratidão. Pode encontrá-lo no silêncio. No repouso sem cansado. E conforto na alma confusa. Me conhece, acho um caminho para Siló. Não mais medo, não mais dor, não mais ódio, não mais desonra. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Não mais medo, não mais dor, não mais ódio, não mais desonra. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Pode encontrá-lo no silêncio. No repouso se cansado. E conforto na alma confusa. Me conhece. Acho um caminho para Siló. Não mais medo, não mais dor, não mais ódio, não mais desonra. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Não mais medo, não mais dor, não mais ódio, não mais desonra. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Não mais dor, não mais ódio, não mais desonra. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Lance o peso, lance o peso, lance o peso para Siló. Pode encontrá-lo no silêncio. No repouso se cansado. E conforto na alma confusa. Me conhece. Acho o caminho para Siló. Ache um caminho para a presença. Acesse a presença, acesse a presença. Esteja junto à fonte. Aleluia, 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 glória a Deus. Vocês podem se assentar ao som do piano. Irmãos, irmãs, eu quero chamar a apóstola Daniela aqui. Nós vamos lançar uma campanha muito importante de vigília
jejum, de oração. Qual é o tema dessa campanha? Triunfe sobre os gigantes, levantando valentes para a guerra. Uau! Triunfe sobre os gigantes, levantando valentes para a guerra. E a apóstola Daniela vai fazer um panorama profético desse movimento. É importante, irmãos e irmãs, a gente perceber que nós viemos da campanha Abra, vamos falar junto? Abra os seus olhos para ver e receber livramento. Amém? Então, 9 de Ave a gente concluiu essa campanha. E essa campanha ela foi muito elaborada a partir da palavra de Agar, quando ela estava no deserto, ela com o filho morrendo ali, e Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse o quê? A fonte, o poço. E recebesse livramento. Recebesse livramento. Então, veja como o Espírito Santo, ele não faz coisas aleatórias. É importante a gente compreender que o Espírito Santo, ele é espontâneo, mas ele não é aleatório. Repete. Você pode falar isso comigo? Ele é espontâneo, ele não é aleatório. Então, hoje, ele já está nos trazendo com essa palavra do servo de Abraão, onde? Junto à fonte. Junto à fonte, para receber favor. Então, nós precisamos tomar posse do que Deus já fez na campanha passada. Senão você só fica pulando de campanha em campanha e não tem um crescimento, um amadurecimento. Então, aquilo que Deus fez, abriu seus olhos para você receber livramento. Então, agora, nós precisamos nos posicionar junto às fontes de água, junto ao poço. Aleluia. Para encontrar o favor. E com esse favor, todo o futuro de Abraão, na sua descendência, foi destravado. Porque a partir daquilo, houve o casamento e todo o restante da história. Então, nós estamos entrando numa outra campanha, mas que está muito relacionada com o seu futuro, com o nosso futuro, mesmo que nós tenhamos que enfrentar gigantes. E olha, diga para quem está do seu lado: triunfe sobre os gigantes, levantando valentes para a guerra. Essa campanha também é uma preparação para a entrada no ano. Então vai começar amanhã, dia 3 de agosto, e vai até dia 11 de setembro, quando nós entramos no novo ano bíblico 5787. Então diga: 40 dias para triunfar sobre os gigantes, para que os valentes se levantem para a guerra, preparando para o ano à frente. Amém? Em nome de Jesus. 40 dias de vigília, jejum e oração. Começa quando? Amanhã. E vai até dia 11 de setembro. Será uma campanha que nos preparará para o ano bíblico 5787. O ano 5787 será uma estação Pei Zaim. Diga comigo: Pei Zaim. Pei da década, amém? Zaim do ano. E está aparecendo para você aí a letra hebraica Zaim, que é essa expressão profética de uma espada coroada, ou de uma coroa sobre a espada. Aleluia. Diga comigo: autoridade para triunfar nas guerras. Diga: ano 5787. Autoridade para triunfar nas guerras. Estão entendendo já a preparação?
O texto base será 2 Samuel 21, 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Diga, os gigantes caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Nós decretamos que os gigantes vão cair pelas mãos dos apóstolos Adriano e Daniela e por todos os irmãos e irmãs do campo do Ministério Apostólico Rama Estendido, em nome de Jesus. A vigília será a vigília da meia-noite. Diga comigo, a vigília da meia-noite. No slide que nós estamos postando aqui tem os textos referentes à vigília da meia-noite, que fica entre as 9 horas da noite até meia-noite. Então, das 9 à meia-noite, você vai escolher uma hora para você vigiar. Então, pode ser das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 à meia-noite, ou pode ser das 9h30 às 10h30, assim por diante. Você define. Você define também quais os dias que você vai jejuar. Amém? E nós teremos 3 períodos de jejum. O primeiro das 6 horas da manhã até as 18. Outro período das 12 às 6 da manhã, às 6 da tarde. E das 18 não, peraí, tem algo errado aqui. Perdão. Das 6 às 18. Amém? Das 18 até as 12. E tem das 12 até as 6 horas da manhã. São 3 horários. Então você vai escolher quando você vai fazer a vigília entre 9 e meia-noite. E um desses períodos para você jejuar os dias que você for jejuar. Amém? Então agora nós vamos colocar em pé e a apóstola vai nos enviar para essa campanha agora, em nome de Jesus. Homens e mulheres valentes que triunfam sobre os gigantes, que se levantam para a guerra no nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa campanha de preparação para que a nossa fé seja levantada. Amém. Sejamos bem adestrados, Aleluia. como está no Salmo 18, adestrando as nossas mãos para a guerra. Amém. Os nossos pés ligeiros. Sim, Senhor. A nossa mente preparada. Sim, Deus. Os nossos olhos bem abertos. Aleluia. Nosso coração cheio de fé, Aleluia. cheio de alegria, cheio de coragem. Amém. Para proclamar e para exercer essa autoridade e triunfar sobre todos os gigantes, sobre todos os inimigos. Amém. Senhor, nós declaramos que os irmãos e irmãs no campo do Ramo Estendido e todos os outros irmãos conectados conosco, que estão se posicionando nesta campanha. Sim. Nós os enviamos em nome de Jesus. Sejam enviados para este tempo. Aleluia. De preparação, Amém. de fortalecimento, Amém. de fé, de uma nova administração. Amém. No nosso espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Amém. Dê um brado de aleluia! Adestra minhas mãos para a batalha. Eu creio num Deus que nunca falha. Eu já fui moço, hoje estou velho. Eu nunca vi o justo mendigar o pão.
mendigar o pão. Ao meu lado cairão, 10.000 à direita fugirão. Eu não tenho medo do cão, meu pai é o leão. Ele é o leão. Persegui meus inimigos, só cansei, os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo, e nele confio. Nele confiarei, nele confiarei. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? A fonte de água viva. Nele encontramos favor. Aleluia! Glória a Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Que bênção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, a palavra de Deus para nós hoje. Qual é o desafio na prova da sua fé? É uma pergunta que você precisa, diante do Senhor, ter clareza em responder. Qual é o desafio na prova da sua fé? Pai, no nome de Jesus, ministra-nos. Pelo Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra. A Tua palavra nos limpando, nos libertando, nos curando, nos transformando, nos impulsionando em nome de Jesus. Amém. Qual é o desafio na prova da sua fé? Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí você faz uma pergunta para mim. Apóstolo, no calendário bíblico, o tempo da prova da fé não é a contagem do Homer. O tempo da prova da fé não é quando nós estamos ali trazendo à memória a saída do povo de Israel do Egito e entrando no deserto. Diga sim e não. Sim, porque é uma parte da prova. A outra parte da prova acontece no mês de Ave. E são provas distintas. Diga para quem está do seu lado. São provas distintas. A prova no deserto tem que propósito? Deus se revelar como Deus da aliança. E em 9 de Ave? Entrada na promessa. Mas tanto na contagem do homem, quanto no mês de Ave, você tem a prova da fé. Diga para quem está do seu lado, você está no mês de Ave. Então, é a prova da fé para você entrar na promessa, para você entrar no seu futuro. Nós estamos em uma década de guerra espiritual intensa e violenta, de 2019 a 2029 no calendário greco-romano, no calendário bíblico,
do ano 5780 até o ano 5789. Nós estamos em 4 anos de prova, de 2023 a 2026. E nós estamos no mês de Ave, que é um mês de oportunidade e oposição. Diga, o mês de Ave era a oportunidade para os filhos de Israel saírem do deserto e entrarem na promessa. Mas também um mês de grande oposição. Como está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, e eu venho declarando no Palavra de Avanço essa semana que terminou, todos os dias eu venho falando, 1 Coríntios 16, 9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, se você olha para a década de guerra, se você olha para os 4 anos de prova, um dos aspectos da prova é se nós vamos fazer a guerra adequadamente. E nós estamos num mês de oportunidades e oposições em que há muitos adversários, então nós estamos no mês de guerra. Por este cenário que a estação atual nos apresenta, nós somos provados com desafio na prática, ou não, da nossa fé. Estamos num vale de decisão, se vamos nos mover pela fé, entrando no futuro, entrando na promessa, ou se nós vamos retroceder para o deserto da disciplina. Quero trazer aqui a memória do treinamento, não pare, nem retroceda, ganhe ritmo e continuidade. Diga para quem está do seu lado, este é um tempo de decisão. Você vai se mover e avançar pela fé, ou você vai retroceder para o deserto por causa da incredulidade e rebeldia. Eu quero encorajar você também a acessar a Vigília Web de sexta-feira. Tempo para agir com fé e autoconfiança para avançar com coragem. Assim, cada um de nós necessita discernir e enfrentar o desafio na prova da sua fé neste tempo, porque cada prova tem o seu próprio desafio. Diga comigo, cada prova tem o seu próprio desafio. Então, vamos examinar alguns desafios na prova da fé, e você pode pegar esta ministração como um check-up, para você discernir que desafio você se encontra nesta estação, nesta prova da fé. Primeiro exemplo, o desafio da submissão. E aqui você encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10, depois você pode ler em casa, é a história do centurião que vai até Jesus em busca da cura do seu criado, do seu servo. E Jesus reconhece que o posicionamento daquele centurião foi um posicionamento de fé. Qual foi o desafio para este centurião? No exercício da sua fé, na prática da sua fé, o princípio de submissão. E ele deixa isso muito claro. Basta uma palavra. Jesus, basta uma palavra. E o meu criado, o meu servo, ele será curado. Por quê? Porque eu entendo sobre a autoridade e eu sou uma pessoa submissa.
e eu me submeto à sua autoridade. Eu tenho homens sob o meu comando. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo àquele vem, ele vem. Eu digo àquele outro faz isto e ele faz. Eu também estou sujeito em autoridade. Sabe por que muitas pessoas estão indo para o deserto? Sabe por que muitas pessoas estão sendo reprovadas na fé? Por causa da sua insubmissão. E não é só insubmissão para com Deus, é insubmissão para com as autoridades designadas pelo Senhor. E há irmãos que estão nesta prova. O que vai definir se elas vão entrar ou não na promessa no futuro é o quanto elas estão decididas serem submissas. Pergunte para quem está do seu lado: será que essa não é o desafio da prova da sua fé nessa estação? Será que é esta? Ela não é a única. Vamos ver outra. O desafio de receber não. É a história da mulher cananeia. Que mulher é essa? Uma gentia, não era do povo de Israel. Está em Mateus capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 28. Uma mulher gentia que vai até Jesus porque a sua filha está endemoniada. E esta mulher, ela recebe não, não e não. Primeiro que ele não responde nenhuma palavra. Depois, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, não é bom tomar dos filhos, o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ainda chama essa mulher de cachorrinho. Irmãos e irmãs, há certas provas da fé que o desafio é você lidar com o não enfático, o não repetido. Eu estou me lembrando aqui de um jogador de futebol que ele recebeu vários nãos. Não daqui, não de lá, não do outro. E ele se torna um dos jogadores com maior premiação em Copas do Mundo. Se ele desistisse pelo não, muitas vezes a prova é essa, você vai ter que saber lidar com os nãos. Esta mulher, ela foi aprovada neste desafio. Por quê? Porque cada não que ela recebia, ela se humilhava. Cada não que ela recebia, ela adorava Jesus. Cada não que ela recebia, ela perseverava. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa saber qual é o seu desafio na prova da sua fé, para que você possa permanecer e para que você possa prevalecer, para que você possa ser aprovado, aprovada. Mas esse não é o único. Vamos para o terceiro. O desafio do impedimento no caminho. Diga, caminho bloqueado. Veja, é diferente da submissão, do desafio da submissão, e é diferente do desafio do não. Em Lucas capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 25,
homens levando o paralítico até Jesus. Quando eles vão levar o paralítico até Jesus, a porta está fechada, está bloqueada. Qual era a prova? Encontrar um outro caminho. Estabelecer um outro caminho que desse acesso do paralítico em relação a Jesus. Veja que nos 2 primeiros casos, o centurião lidou diretamente com Jesus, sim ou não? No segundo caso, a mulher cananeia lidou diretamente com Jesus, sim ou não? No terceiro caso, não tem Jesus na parada. Tinha que chegar até ele. Mas a porta estava com bloqueio. Quando aqueles 4 homens, encontram um outro caminho, faz uma outra abertura, coloca o paralítico diante de Jesus, Jesus o cura. Qual era a prova? Encontrar outro caminho. A fé que estabelece um caminho maravilhoso. A apóstola Daniela tem dito que Deus aqui no Hub tem feito um caminho maravilhoso. Talvez este seja o seu desafio. Você precisa discernir qual é o desafio na prova da sua fé. Porque o desafio da irmã na prova da fé dela, não pode não ser o mesmo desafio na prova da sua fé. Então você precisa consultar o seu Espírito Santo. Qual é o desafio para que eu entre no novo, para que eu entre no futuro, para que eu acesse a promessa? O quarto desafio, o desafio da fraqueza. A mulher com hemorragia, 12 anos de hemorragia. Se tem uma coisa que mulher hemorrágica tem, é fraqueza. Quando a apóstola Daniela tinha hemorragia, ela não conseguia levantar a colher na boca para comer. Agora, isso pode ser literal e isso pode ser simbólico. Isso pode ser literal porque você está com uma determinada enfermidade. Mas isso pode ser simbólico no sentido de que você não tem ânimo, que você não tem disposição. Em Lucas, capítulo 8, do versículo 43 ao 48, então, essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, qual era a prova dela? Sair daquela cama, sair da sua casa, passar pelo meio da multidão e tocar em Jesus. Parece simples quando você tem vigor, quando você tem ânimo, quando você tem disposição. Mas é quase impossível. Mas ela, para as pessoas que estão com fraqueza, era terrível. Há 12 anos, perdeu todos os recursos, investiu tudo que tinha, não tinha solução. Então não era só uma questão de uma forte hemorragia, era uma longa hemorragia. Mas ela enfrentou o seu desafio. Ela levantou-se da sua cama. A Bíblia não relata como que ela fez, mas ela encontrou um caminho para fazer isso. Ela pôs roupa, ela saiu da sua casa, ela conseguiu perfurar a multidão, tocar em Jesus e ser curada. Qual é o desafio na prova da sua fé?
A Bíblia apresenta vários desafios distintos. Você precisa saber qual é o seu para que você possa prevalecer nesta prova e ser aprovado e ser aprovada em nome de Jesus. Quinto desafio, o desafio do medo. Ah, por que você não está entrando no novo? Ah, por que você não está rompendo? Ah, porque veio o medo, veio a timidez, eu me acovardei. E aí você vê isso no naufrágio de Pedro. Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 31, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar, eles já estavam apavorados, porque eles achavam que era um fantasma. E aí Jesus encoraja, não gente, sou eu, vocês fiquem tranquilos. Pedro diz então, não, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus diz, vem. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas daí vem o quê? Na jornada, vem o vento forte. Quando ele começa a observar para os outros estados do Brasil, mas para o mineiro ele começa a reparar. Ele põe reparo no vento. E o que a Bíblia diz? Que ele teve medo. Você sabia que os tímidos, que são covardes, que são medrosos, não entram no reino? Apocalipse capítulo 21. Na mesma categoria de adúlteros, feiticeiros. Pois é, Pedro começou a fazer o quê? Afundar. Naufragar. Por causa do medo. Porque ele perdeu o quê? A coragem. Diga para quem está do seu lado. Fé, bem posicionada, estabelece coragem. Daí, quero te encorajar mais uma vez a acessar a Vigília Web de sexta-feira. Será que não é este o desafio deste tempo? Para que você possa entrar no que Deus tem para você? Que está te empacando. Que está te paralisando. Sexto, veja que são vários, ok? É o desafio de ser peneirado. Apóstolo, tem peneira? Tem, a prova da peneira. Pedro nega Jesus nessa peneirada. Em Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, Jesus diz, Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Diga, a prova da peneira. Diga, essa prova da peneira é a prova do chacoalhão. Como eu ajudava meu pai na colheita do café, e também presenciei na colheita de arroz, de feijão, na casa do meu avô. Então, quando você coloca ou o arroz, ou o feijão, ou o café na peneira, e você dá aquela peneirada, o que mais acontece com o produto que está ali é chacoalhão. E é jogado de um lado para o outro, para cima e para baixo. Sobe, desce, depois faz assim. Foi isso que aconteceu com Pedro. Nessa chacoalhada, nesses abalos, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele teve que se arrepender. No arrependimento, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Talvez você nem esteja entendendo, mas você está sendo jogado para lá, para cá, para lá, para cá, para cima, para baixo. Mas Jesus diz assim, Pedro,
quando você se converter, quando você for aprovado, fortalece os teus irmãos. Uau! O que é isso? Você tem testemunho. A pergunta é, neste mês de Ave, do ano 5786, não é do ano passado, é agora. Diga para quem está do seu lado, é agora. Qual é o desafio na prova da sua fé? E a prova da sua fé não é a prova da fé do seu marido, não é a prova da fé da sua filha, não é a prova da fé da sua mãe, não é a prova da fé do seu liderado, não é a prova da fé do seu líder. Pode ser a prova da fé de um grupo. Então, quando você lidera um grupo, você precisa discernir qual é o desafio da prova da fé. Então, por exemplo, no seu negócio, neste tempo, para o seu negócio entrar numa nova dimensão, qual é a prova da fé para o seu negócio? Para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja. Veja que Pedro se tornou uma das colunas da igreja. Mas ele teve que passar por essa prova. Ele teve que enfrentar esse desafio. Isso não significa que você não vai errar. Mas significa que mesmo errando, você conserta e no final das contas você é aprovado. Caso seja a sua decisão. Sétimo, o desafio da reprovação das pessoas. A questão não é com Jesus, a questão não é o obstáculo no caminho, a questão não são as circunstâncias adversas, a questão são as pessoas. O desprezo das pessoas, a maledicência das pessoas, a perseguição das pessoas. A rejeição das pessoas. E isso acontece com o cego de Jericó. Ao aproximar-se de Jericó, estava lá sentado um cego à beira do caminho, quando ouvindo o tropel da multidão, é Jesus que está passando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E o que começou a acontecer? Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Essa palavra repreensão ou repreender é censurar. E tem um sentido enfático. Então não era qualquer reprovação. Era uma reprovação contundente. Veja o nível de desdém, veja o nível de desprezo, veja o nível de rejeição. Mas ele se sucumbiu à reprovação das pessoas. Veja que não era a reprovação de Jesus, amém? E não era a reprovação de líderes que Jesus havia estabelecido, amém? Eram as pessoas que estavam indo à frente, repreendendo. Mas ele se sucumbiu, ele ficou desanimado, ele ficou revoltado. Estou ofendido com a igreja. Ah, irmãos e irmãs, tem muita gente sendo reprovada e nem se dá conta. Ah, eu fui naquele lugar e os que seguiram Jesus, eles me tratavam desse jeito. E a pessoa nem se dá conta que quem está sendo provado é ela. Se ela é ofendida.
Irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos reprovados por quê? Porque nós temos esse sentimento de ofensa. E muitas vezes nós queremos corresponder com a ofensa, com a rejeição. Então, ou você se escraviza, ou você se rebela. Veja que o cego de Jericó, ele não agiu de acordo com as pessoas. Ele não olhou para estes, ele olhou para Jesus. Ele quis chamar a atenção de quem? De Jesus. Diga para quem está do seu lado: tira os olhos de quem te rejeita. Tira os olhos de quem te despreza. Tira os olhos, a expectativa. Olhe para Jesus. Comece a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Como está em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, Jesus tem compaixão das nossas fraquezas. E junto ao trono da graça, pela misericórdia e graça, nós alcançamos socorro para o tempo de necessidade. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, minha irmã, qual é o desafio na sua prova da fé? Para que você não seja reprovado, para que você não retroceda, para que você possa avançar, porque Deus tem algo maravilhoso. Aleluia! Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E se o tempo me permitisse, eu ia pegar Hebreus capítulo 11 e ver vários desafios distintos. Se você pegar Hebreus capítulo 11, o desafio de Noé, o desafio de Abraão, o desafio de Sara, o desafio de Caleb, de Esther. Então você pega Hebreus capítulo 11, é uma lista. É óbvio que eu não vou falar de todos, mas eu creio que pontuando esses 7 já te dá uma noção suficiente para você saber que você está num tempo de prova da fé. Você está num lugar de decisão. Ou você rompe, avança pela fé, ou você retrocede para o deserto por causa da incredulidade e rebeldia. Por quê? Porque você não prevaleceu no desafio da prova da sua fé. Então, irmãos, irmãs, você, meu irmão, você, minha irmã, discina adequadamente e enfrente com diligência o desafio na prova da sua fé. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todos os que foram provados e foram aprovados receberam a sua recompensa. Todos. Então não caia na cilada da comparação. Não caia na cilada de achar que o desafio é o mesmo da estação passada. Quando eu olho para a minha jornada, eu já passei por algumas dessas provas aqui. Eu preciso saber em cada nova estação qual é o meu desafio. Qual é o desafio da minha família?
Qual é o desafio da minha igreja? Qual é o desafio do meu ministério? Qual é o desafio do meu negócio? Na esfera de ação que eu sou responsável. Todos que foram aprovados receberam a recompensa. Todos. O centurião. Vamos lá? O centurião, a mulher cananeia, o paralítico, a mulher hemorrágica, Pedro no naufrágio, Pedro quando negou Jesus, o cego de Jericó e você. Diga, e eu? Porque eu vou enfrentar esse desafio. Eu vou discernir que desafio é esse. E eu não vou retroceder. Eu farei o que eu precisarei fazer. Então, quando você discerne o desafio, a própria Escritura vai te mostrar o que essa pessoa fez. E você vai saber o quê? O que você precisa fazer. Sem mistério. Então pergunte para quem está olhando assim, ó, qual é o desafio na prova da sua fé? Quando Pedro teve medo e naufragou, o que ele fez? Socorre-me! Salva-me, Senhor! O que a mulher cananeia fez? Se humilhou perseverantemente. Quando Pedro negou, o que ele fez? Chorou amargamente e retornou para o seu lugar. Qual é o desafio neste tempo, na prova da sua fé? Vamos ficar em pé. Em cada nova estação, o desafio da prova da sua fé muda para levar você a um novo nível de perseverança e maturidade. Vou repetir. Em cada nova estação, o desafio da prova da sua fé muda para levar você a um novo nível de perseverança e maturidade. Nós vamos concluir lendo o texto de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então digo, o desafio é uma bênção. Aleluia. Além de me levar para a promessa, eu entro num novo nível de perseverança e de maturidade. Aleluia. Vamos orar. Você precisa orar. Pai, nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus. Revela-nos, revela a cada um de nós qual é esse desafio na prova da nossa fé neste tempo, nesta estação ave, nestes 4 anos de prova, nesta década de guerra intensa e violenta. Oh Deus, Jesus, salva-me. Jesus, filho de Davi, salva-me. Tem compaixão de mim. Espírito Santo, Espírito Santo,
Fala, Espírito Santo, mostra. Espírito Santo, capacita com discernimento, com revelação, com clareza, com lucidez. Quando nós estamos entrando nesta campanha, triunfe sobre os gigantes, levantando valentes para a guerra. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, ministra-nos, 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 ministra-nos. Haja clareza, haja lucidez, haja verdade. Oh! Não nos deixes ficar distraídos com desafios enganosos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ah, Senhor, capacita-nos a ver e ouvir o Teu movimento, para que correspondamos com o Senhor em fé, em nome de Jesus. Aleluia. Uma vez que você tem clareza do desafio, não se distraia. Não se distraia. Por quê? Porque o inimigo vem com as vozes: ah, mas será que é esse desafio mesmo? Então nós decretamos triunfo sobre toda distração, sobre todo engano, em nome de Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, em nome de Jesus. Senhor, cinja-nos com o cinturão da verdade, em nome de Jesus. Toda falsa profecia, toda palavra enganosa, caiam por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, próximo final de semana de primícias, dias 15 e 16 de agosto. Dia 15, um treinamento maravilhoso. Buscai ao Senhor, a sua mão não está encolhida. É um treinamento de milagres. É um treinamento de intervenção do Senhor. É um treinamento para respostas. É um treinamento para você vivenciar intervenções do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Das 9 às 18 horas. Faça a sua inscrição, ela é gratuita. Participe gratuitamente, em nome de Jesus. Presencialmente aqui no Hub, online pelo aplicativo aí em Cursos, em nome de Jesus. E no domingo, dia 16, primícias no Jardim, celebrando primícias do mês bíblico de Elu. Eu sou do meu amado é meu. O Rei está no campo com a sua glória, com o seu favor. Aleluia. Para nós honrarmos ao Senhor
com o primeiro, com o melhor. Outro aviso muito importante é que a recepção do ramo estendido retorna às suas atividades na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Quarta-feira, intercessão profética, retornamos com a intercessão profética presencial, amém? E online. A vigília web continuou normal, glória a Deus, aleluia, que bênção. Quero também lembrar a todos que no próximo dia 7, sexta-feira, nós teremos a vigília Aviva-nos. Então, próxima sexta-feira, dia 7, às 23 horas, em nome de Jesus. Palavra de avanço, nós estamos numa série. O que não pode faltar em uma frente de batalha? Nós vamos dar continuidade amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso falar, irmãs, sobre os desafios do ramo estendido e do ramo 5x7, que são desafios financeiros. Nós terminamos o mês de julho e estamos começando o mês de agosto. Estes primeiros 6 meses, nós tivemos alguns meses que foram abaixo do que nós precisávamos. Nós tivemos, nestes 7 meses, 3 meses muito desafiadores. Então nós não podemos baixar as guardas. Nós não podemos baixar o nível da nossa fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, levante a sua fé. Diga para quem está do seu lado: coragem. Coragem. Em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra é aquele que completa na visão a provisão. O Senhor nos deu a palavra: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. O Senhor deu essa palavra também: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Os filhotes dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que te buscam, de nada tem falta. Então não se distraia, permaneça firme nos seus dízimos, primícias, ofertas, amém? Na sua contribuição com o Hub, com esse empreendimento, em nome de Jesus. Nós estamos pagando essa tenda, amém? E temos desafios. Em nome de Jesus, não baixe as guardas. É uma guerra longa. Amém? E o Senhor, é aquilo que a apóstola falou hoje. Não significa ausência de guerra. Significa favor do Senhor na jornada. Então, vamos ficar em pé. Erga as tuas mãos e proclame. Não é uma questão de ausência de guerra e de desafio. É uma questão do favor do Senhor na jornada. Então, Senhor, com essa palavra, com esta palavra, nós trazemos no teu altar os dízimos, primícias, ofertas, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor fará. Tudo é possível.
pra negar que o Senhor fará. Pai, no nome de Jesus, nós decretamos: ao norte dá, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Senhor, nós comandamos o mover dos filhos de Deus, das filhas de Deus, para investir na construção e operação do Hub 5x7, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, para que você possa discernir, enfrentar e ser aprovado, aprovada no desafio, na prova da sua fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia!